Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre a cura de um endemoniado, cego e mudo. E o texto que nós estaremos estudando hoje se encontra lá em Mateus 12, do 22 ao 32. Acompanhe aí, ok? Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. E o que é que nós podemos aprender sobre esses 10 versículos? Se a gente for relembrar, o capítulo 12 ele começa Jesus realizando milagres e os fariseus tentando de toda maneira como pegar Jesus na falha, né, ali da lei, ou ir tramando também como tirar a vida de Jesus. Ele fala sobre a questão do sábado, ele fala sobre a cura do homem da mão ressequida, e Jesus ele se retira daquele ambiente, né, depois de curar o homem da mão ressequida, porque ele sabe que aqueles fariseus eles queriam tirar a vida de Jesus. Então ele sai daquele ambiente e entra agora nessa parte da cura do endemoniado, cego e mudo. Que aí trouxeram, né, para Jesus esse homem que estava endemoniado, cego e mudo, e Jesus curou e o mudo passou a falar e a parte, né, que quando ele era cego passou a ver. E a multidão se admirou, se maravilhou. Disse: É esse porventura o filho de Davi? Será esse mesmo aquele que iria vir, que está realizando esse feito? Só que os fariseus já não se maravilharam, né? Foi a reação totalmente oposta ao da multidão. Eles falam: Esse não expele pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios? E aí, Jesus vai falar a ele. Porém, conhecendo o pensamento, Jesus conhecia os pensamentos dos fariseus, ele vai dizer: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda casa ou cidade dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, Satanás não pode expelir pelo próprio Satanás, que senão ele estaria subdividindo o reino dele. E é o que Jesus fala mais à frente, né? Como, pois, subsistirá esse reino? E se. Aí ele fala, né? Jesus fala: E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulso os vossos filhos? Ou seja, os fariseus, né? Eles também expulsavam demônios. Então, pelo nome de quem eles expulsam esses demônios? E Jesus continua, né? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Ele mesmo julgará vocês.
E Jesus continua, né? E se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, Jesus ele expulsou aquele demônio, curou aquele homem, trouxe, né? Ele pôde falar e enxergar. E por quê? Porque o reino de Deus chegou para eles. Por quê? Porque ele expulsou pelo Espírito de Deus. E Jesus dá um exemplo, né? Ou como pode alguém entrar na casa de um valente e roubar os bens sem primeiro amarrar o valente para poder saquear a casa? Se ele entrar lá sem amarrar o valente, ele não vai conseguir saquear a casa. Ele vai ter que primeiro amarrar para poder saquear. E Jesus fala: quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. E aí ele diz: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Jesus ele perdoa todos os nossos pecados, mas quando a blasfêmia, quando o pecado vem contra o Espírito, não há perdão. Não houve no passado, não há no presente, não haverá no futuro. Blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão. E aí Jesus finaliza essa parte dizendo, né? Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no que há de vir. E no estudo que eu fiz, ele subdivide, né, esses 10 versículos. Do 22 ao 24, ele fala sobre a questão do milagre e da acusação. Jesus realiza um milagre na vida daquele homem que estava endemoniado, cego e mudo. Jesus traz libertação sobre a vida dele, traz cura, né? Ele passa a falar e a enxergar. E vem depois a acusação dos fariseus contra ele, dizendo que ele estava expulsando demônios em nome de Beelzebul. E aqui a gente vê que os fariseus, cujos corações estavam endurecidos pelo pecado e pela incredulidade, atribuem a capacidade de Jesus de expulsar demônios a Beelzebul, o príncipe dos demônios. Do verso 25 ao verso 29, é a defesa de Jesus. Essa parte fala sobre a defesa de Jesus. Que ele, diante das acusações dos fariseus, Jesus ele responde com lógica e parábolas que expõem a incoerência dos argumentos contra ele. Que é quando ele fala, né, sobre a questão de entrar na casa do valente, se não amarrar, não vai ter como saquear a casa. E do 30 ao 32, fala sobre a questão do pecado imperdoável, que é a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus ele estabelece um princípio de que não há neutralidade no reino de Deus. Estar com ele é aceitar sua divindade e seguir seus ensinamentos, enquanto estar contra ele é rejeitá-lo e resistir ao avanço do reino. Olha aí, e de que lado você está? Você está junto a ele ou está contra ele? Ele introduz a gravidade do pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, destacando-a como uma rejeição persistente e consciente da graça de Deus. Este pecado é visto como a resistência à obra redentora do Espírito Santo, essencial para a revelação e aceitação da verdade de Deus. Distingue-se da crítica ao Filho do Homem, pois falar contra o Espírito Santo implica um fechamento do coração à verdade divina, um estado que não pode ser perdoado nem nesta era, nem na que está por vir. Então, que nós devemos ter cuidado sobre as palavras que nós lançamos e contra quem lançamos essa palavra. Se for contra o Senhor, há perdão, mas se for contra o Espírito Santo, não há perdão. Então, que nós tenhamos cuidado sobre aquilo que nós vamos proferir, as palavras que nós vamos proferir, para
não lançarmos uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu espero que você tenha entendido essa palavra e que fique de alerta também para a sua vida. Lembre que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele, comente aqui o que você achou interessante sobre essa palavra ou algo que você queira acrescentar a ela também. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho, clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.